sobre verdades que a palavra de Deus nos ensina a respeito das nossas famílias, como preservarmos as nossas famílias, os nossos lares, como fortalecermos os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, criação de filhos. E na noite de hoje eu gostaria de dedicar a nossa reflexão ao cuidado que devemos ter para não comprometer os nossos lares e os nossos relacionamentos familiares. Aliás, esse já foi o tema da nossa última palestra aqui ministrada no mês de abril aos casais sobre ameaças que são apresentadas diante dos nossos lares, e eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para que a sua família tenha o máximo de cuidado possível com a maior ameaça que se apresenta diante dos nossos lares. Não de respeito a Satanás, de respeito a uma palavrinha que se apresenta de diferentes formas, chamada pecado. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção, e está aí na sua projeção, famílias, tenham cuidado. Famílias da Igreja Batista Vida Nova, tenham cuidado, porque o pecado jaz à sua porta, às nossas portas. E ele é o único capaz de destruir os nossos lares. Falamos aqui em abril sobre algumas formas que o pecado se apresenta e vem ao encontro dos nossos lares para destruir, por meio de imoralidade sexual, por meio de descontrole financeiro, por meio de orgulho e falta de perdão, por meio de egoísmo e por meio de tantas outras maneiras. Mas na noite de hoje eu gostaria de convidar você a olhar comigo o texto lá de Gênesis capítulo 4, e essa é uma passagem que você conhece bem, se você nasceu num lar cristão, assim como eu tive a oportunidade de nascer e ser iniciado na fé cristã desde cedo, você deve conhecer muito bem a história que nós iremos ler e aprender na noite de hoje. Ela diz respeito a um conflito familiar da primeira família na face da terra. Eu estou me referindo a Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, o primeiro lar sobre a face da terra, e os conflitos que eles tiveram que lidar entre irmãos. Fico tentando imaginar o coração de Adão, de Eva como pais. Eu queria convidar você a ler comigo, a acompanhar a leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis, dos versos de 1 até o verso 16, que diz o seguinte: coabitou o homem, essa expressão homem aí, a expressão Adão no original, né? Com Eva, a sua esposa, sua varoa, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta ele não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, Caim. Mas eu quero dizer uma coisa a você, Caim: a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão, Caim?
Ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje tu me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O livro de Gênesis é um livro muito peculiar. Isso porque ele foi escrito por Moisés para cumprir alguns propósitos. Um deles que nós podemos reconhecer facilmente no livro de Gênesis, diz respeito a tentar oferecer ao povo de Israel a origem da sua identidade nacional como povo. De onde surgiu aquela nação, séculos depois, quando Moisés registra a sua primeira grande obra, que é o livro de Gênesis, ou melhor, o livro das origens. Uma outra ideia que Moisés tinha, inspirada por Deus no seu coração, era tentar oferecer aos homens uma breve descrição da origem da vida e do universo, de onde vieram todas as coisas. Um terceiro outro propósito que Moisés deixa claro no livro de Gênesis, diz respeito a descrever o pacto, a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo, a partir de um grande homem, o patriarca da nação chamado Abraão. E essa aliança você pode lê-la descrita em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Entre tantos propósitos de Moisés, que Moisés tinha ao escrever e registrar no livro de Gênesis, nós apenas citamos 3, mas há muitos outros. Mas o fato que às vezes passa despercebido por pelo menos grande maioria dos cristãos é que o livro de Gênesis é um livro que se volta para as famílias, desde a sua origem à sua conclusão. Talvez você ainda não tenha se atentado, mas todo o desenvolver da história do livro de Gênesis é narrando em torno de famílias. Então começa-se com Adão e Eva e depois com seus filhos. Um pouco mais adiante nós vemos uma outra guerra familiar, um outro conflito interno. E esse conflito vai se dar no ambiente de Isaque e Ismael. Uma geração seguinte vai se dar um outro conflito entre Esaú e Jacó, até que ele vai se desenvolvendo, e nos capítulos finais do livro de Gênesis, você vai lembrar comigo que o que você vai encontrar nele é o desentendimento e um conflito entre José e seus irmãos, a ponto dos irmãos dele o prenderem e o venderem como escravo a uma caravana que estava em direção ao Egito. Todo o livro de Gênesis narra o conflito existente dentro das famílias a partir da queda. E você tem lá na livraria um livro que o título dele é muito interessante. Diz: O Mito da Família Perfeita.
Não existe família perfeita, desde que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos se desentendem contra irmãos. Jesus já dizia que pais iriam matar filhos e filhos iriam matar pais nos últimos dias. Há sempre a presença do mal nos lares, por causa da queda de Adão. E graças a Deus, porque em Cristo Jesus, a presença desse pecado pode ser refreada, controlada e eliminada. Graças a Deus que em Cristo Jesus, o Evangelho da graça nos alcança, nos dando ferramenta para minimizar e mesmo anular os efeitos da queda nos nossos lares. E é a respeito dessa primeira família que eu gostaria de chamar a sua atenção na noite de hoje. Logo após os nossos primeiros pais serem convidados a se retirarem do Éden, se retirarem do jardim, na verdade, que estava localizado lá no Éden, nós vemos que Adão e Eva vão obedecer àquela ordem que Deus já havia dado anteriormente a eles, de serem fecundos, crescerem e se multiplicarem. E é exatamente isso que vai acontecer fora do jardim, depois da queda. Então, Adão e Eva vão dar à luz ao seu primogênito, que Moisés nos descreve como sendo Caim. Seu nome Caim significa possessão, aquisição. Por isso que Eva diz, olha, vou colocar o nome de Caim, porque eu adquiri este varão com o auxílio de Deus. Aliás, um detalhe muito interessante é que no contexto judaico, todos os nomes, invariavelmente, apontavam para a personalidade daquele que o possuía. Bem como Abel é o seu segundo filho, descrito na obra de Gênesis, significa neblina, significa névoa, significa vapor, apontando inclusive para a brevidade da vida daquele homem. E então nós iremos perceber que nesse lar, por causa da queda, já vão haver alguns conflitos. E todo conflito gira em torno de um ato cultico que aquela família estava realizando. E se você nasceu no lar evangélico, você conhece bem essa história. E é possível que você até hoje não entenda o porquê que a oferta de Abel foi aceita e o porquê que a oferta de Caim não foi aceita. Aliás, Deus deixa claro, quando ele vai confrontar Caim, dizendo, olha, se você proceder bem, a sua oferta não vai ser aceita, por que você está irado? É porque você procedeu mal. E aí há algumas tentativas que alguns teólogos, alguns líderes fazem questão de afirmar por que Abel foi aceito e Caim não foi aceito. Eu queria chamar a sua atenção para algumas razões que são apresentadas corriqueiramente nos nossos dias. Primeira delas, há um discurso de que Deus prefere pastores a lavradores. Por quê? Porque Caim era lavrador, era um agricultor, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Aliás, Abel é o primeiro pastor de ovelhas na face da terra. Então alguns vão dizer, olha, Deus se agradou da oferta de Abel porque ele era pastor e Deus prefere pastores a lavradores. É um grande engano pensar assim. Até porque quando Deus criou Adão e ele o colocou no jardim, Deus não falou para Adão, você vai ser pastor de ovelhas. O que Deus falou que Adão seria? Lavrador. Você vai cultivar o meu jardim, você vai preservá-lo, você vai regá-lo, você vai cuidar dele. Então, é um grande engano pensar que a oferta de alguém será aceita ou não pela função que ele exerce. Mas, infelizmente, há aqueles que pensam e pelo menos caminham nessa direção. Uma outra tentativa de entender por que a oferta de Caim não foi aceita, diz respeito à natureza da oferta apresentada.
Alguns insistem que a oferta de Abel foi aceita porque era uma oferta de sangue. Afinal de contas, como um bom pastor, ele vai lá oferecer lá um animal, enquanto a oferta de Caim não foi aceita porque foi uma oferta decorrente do reino vegetal, grãos, frutos, entre outros elementos aí da natureza. Também isso é um grande engano, porque o próprio Senhor Deus, lá em Levítico capítulo 2, estabelece para o povo uma oferta de manjares, dizendo, olha, nessa oferta eu não quero animal, eu quero grãos, espigas verdes, eu quero fruto da terra. E Deus se agradava dessa natureza de oferta também apresentada a Ele. Então, alguns que caminham nessa direção dizendo, olha, porque não foi um animal, não houve derramamento de sangue, então Deus não se agradou. Mas não é verdade. Porque Deus também se agradava da oferta daqueles que apresentavam diante de Deus grãos, frutos, entre outros elementos da terra. Há ainda uma terceira tentativa de explicar essa rejeição de Deus por parte de Caim. Há aqueles que dizem que Caim não teve fé suficiente para oferecer a Deus a sua oferta. E por isso que Deus o rejeitou. Esse é muito mais praticado e observado esse entendimento nos meios pentecostais e neopentecostais. Só que se você for lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, deixa seu dedo aí marcado em Gênesis 4, nós vamos voltar nesse texto, você vai ver qual é a base que essa turma afirma para dizer que Caim não teve fé suficiente e essa foi a razão pela qual Deus não se agradou da sua oferta. Olha lá, Hebreus capítulo 11, verso 4. Olha aqui que diz lá o autor da carta aos Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Perceba que aqueles que afirmam que o problema na oferta de Caim foi a falta de fé, e se baseiam no texto de Hebreus 11, 4, fazem uma afirmação que o texto não diz. Perceba que o texto tão somente foca em Abel, dizendo que Abel teve fé, e que essa fé fez ele apresentar uma oferta mais excelente do que a de Caim. Em nenhum momento o texto disse que Caim não teve fé. O problema não estava na fé de Caim. O problema estava na maneira como Caim ofertou ao Senhor. E aí eu quero pedir que você volte mais uma vez lá para Gênesis 4 e observe aí comigo o versículo 3 e o versículo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora, observem a atitude de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Moisés faz questão de fazer um contraste, em dizer, olha, Abel ofereceu aquilo que ele tinha de melhor, enquanto Caim trouxe qualquer coisa. Caim entregou ao Senhor uma parte. Moisés não descreveu se foi a melhor. Moisés não apresentou no registro que foi a primeira parte. Caim foi displicente, negligente na oferta dele. Enquanto Abel se preocupou em oferecer o melhor ao Senhor e as primeiras coisas, as primícias do seu rebanho. Dizendo numa atitude de gratidão a Deus e dependência dele, dizendo, Senhor, o que eu vou oferecer ao Senhor é o que eu tenho de melhor. Aquilo que me vem primeiro é do Senhor. Se não vier depois, eu passo fome.
mas eu separo aquilo que é em primeiro lugar na minha vida para o Senhor. Então eu gosto de pensar até à luz dos versos 3 e 4, e também à luz aí do verso 5 e 6, que a maneira como Caim procedeu na consagração da sua oferta é que desagradou a Deus. E nessa atitude nós podemos perceber que Caim apresenta uma expressão superficial de culto a Deus. Ele parece ser alguém meramente religioso, observando um rito, exercendo um ofício sacerdotal de forma negligente e despreocupada. Enquanto Abel se esforça em agradar a Deus com a sua oferta, considerando Deus alguém muito especial. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, se você ama seus filhos, se você ama seus pais, e observa naquela pessoa quem você ama, o desejo de ter alguma coisa, certamente você vai se esforçar ao máximo para que no aniversário dele, no momento de aniversário de casamento, ou algum momento especial, você dê aquilo que tem de melhor ao seu alcance, visando atender as expectativas dessa pessoa que você ama. É essa atitude presente no coração de Abel. Eu quero oferecer o melhor a um Deus que já tem tudo. Porque Ele não quer o meu resto, Ele quer o meu melhor. Caim não. Caim foi displicente. E apresentou um culto, eu diria, raso e superficial diante de Deus. Quando eu olho esse episódio, eu pelo menos me sinto encorajado pelo Espírito Santo de Deus a querer oferecer o meu melhor ao Senhor. E o meu melhor ao Senhor não tem a ver apenas com a oferta que eu deposito aqui, nesse altar. Para os meus filhos, eu comunico a eles diariamente, semanalmente, mensalmente, que nós vamos à casa do Senhor, vamos prestar culto a Ele com disposição, com alegria, com a melhor roupa que nós temos, porque precisamos inculcar nos nossos filhos o valor do Deus a quem servimos. Não é apenas, não se restringe o nosso ato de culto apenas ao valor ou à cifra que nós consagramos a Deus. Esse é apenas um dos meios que nós podemos dizer ao Senhor o quanto o valorizamos em nossas vidas. Mas é muito mais do que isso. A caminho da igreja no carro eu venho cantando com a minha filha e com o meu filho. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acordo domingo de manhã, minha esposa acorda a Giovana lá, 7 horas da manhã, vamos lá. E acordamos eles cantando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é assim que nós precisamos criar no nosso ambiente familiar um ambiente propício à adoração. Não somente aos domingos, mas em todo o tempo. Antes de dormir, nós fazemos o nosso culto doméstico com as nossas crianças. E nós contamos histórias bíblicas, oramos com eles, desafiamos para que eles desenvolvam o hábito de orar ao Senhor, cantamos juntos, porque o nosso Deus merece o nosso melhor. Devemos oferecer a Deus as nossas primícias, porque Deus é alguém especial para nós. É possível, e eu quero dizer para os irmãos, que muitas famílias verbalizem que Deus é especial para elas, mas não agem no dia a dia como se realmente Ele fosse. E Abel nos ensina que prestar culto a Ele, a esse Deus, é valorizar quem Ele é e o que Ele fez em favor de cada um de nós.
Mas se você olhar comigo aí nos versos, final do verso 5 até o verso 8, você vai ver que Deus vai rejeitar a oferta de Caim. Essa oferta apresentada diante de Deus. E você vai ver que Caim vai se irar sobremaneira, não foi uma raivazinha qualquer, não foi uma indignaçãozinha qualquer. Há um qualificativo aí, um advérbio de intensidade. Ele se irou sobremaneira. Você já viu alguém irado, transtornado? O olho fica vermelho, aqui a narina dilata, assim, ó, parece um touro. Eu já vi um indivíduo assim no trânsito. Uma jovem senhora deu uma fechada, não ligou a seta, não armou a seta, lá em São Paulo. E aí, de repente, o cara atravessou a frente dela, fechou, saiu do carro e começou a chutar a porta do carro dela e subiu no capô e começou a pular e falou: quem você pensa que é? A mulher saiu do carro e saiu correndo, assustada. Falou: eu vou morrer. Eu imagino que deve ter sido nesse nível aí para cima com Caim. Aliás, hoje a psicologia, inclusive, criou um rótulo para indivíduos que agem dessa maneira. Esses indivíduos não são pecadores. Eles sofrem com um distúrbio chamado transtorno intermitente explosivo, TIE. Olha que chique o negócio. Eles são vítimas da sociedade. A psicologia declara isso no seu manual de diagnósticos. Só que eu quero chamar a sua atenção para a realidade de que é Deus quem rejeita a oferta de Caim. Mas a ira de Caim é orientada para o seu irmão. E o que nós podemos perceber é que quando o relacionamento de um indivíduo com Deus está ruim, necessariamente o relacionamento desse indivíduo também está ruim com o seu próximo. Imaginem aqui ilustrativamente um marido e uma esposa. E aqui em cima Deus. À medida em que ambos caminham em direção a Deus, como é a distância entre eles? Minimizada, encurtada. Estou acompanhando aqui, ó, marido, esposa, Deus lá em cima. À medida em que ambos caminham com suas famílias em direção a Deus, eles se encontram mais próximos. Mas o contrário também é verdadeiro. À medida em que ambos comprometem a sua santidade e seu relacionamento com Deus, a distância entre eles aumenta cada vez mais. Um relacionamento de um indivíduo está ruim dentro do seu seio familiar? Pode ter certeza no que eu estou dizendo. Não é porque eu acho, que a palavra de Deus afirma. O relacionamento desse indivíduo está ruim também com Deus. Antes desse relacionamento estar ruim com o próximo dele, seja esposa, seja marido, seja filho, seja pais, o relacionamento dele com Deus já está ameaçado e comprometido por algum tipo de pecado que o antecede. E a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo é apenas uma evidência do nosso relacionamento com Deus. Perceba que Caim se deixa levar pela sua ira, até mesmo para conceber e dar luz a um assassinato. E é possível que aqui entre nós alguns vão dizer: pastor, jamais eu iria matar alguém. Eu te digo, possivelmente você já assassinou alguém. Porque não é o ato consumado físico que consome ou dá luz de fato ao pecado do assassinato. A Bíblia fala que se você simplesmente odiar, se você se irar contra o seu próximo, contra o seu irmão, você já o assassinou. Eu não preciso empunhar uma arma, mirar no indivíduo e apertar o gatilho para necessariamente cometer a mesma prática e o mesmo pecado que Caim cometeu contra o seu irmão.
eu preciso cuidar do meu coração e não permitir que ele se distancie de Deus. Caso contrário, eu estarei passivo a cometer o mesmo pecado, porque ele está à porta. Quando nós olhamos versos 9 até o verso 16, o final dessa passagem que nós iniciamos a sua leitura hoje, nós vamos perceber que após a prática do assassinato de Caim contra Abel, lá no campo, novamente Deus age como ele agiu anteriormente com os pais de Caim, com Adão e com Eva. Lá no capítulo 3, quando eles cometeram um pecado. Lembra lá no capítulo 3 que Deus faz? Ele vai ao encontro de Adão e ele fala: Adão, onde você está? E Adão, escondido, diz: estou aqui. Por que você está aí, Adão? Provocando a confissão. Eu estou aqui porque eu estava nu, me envergonhei e me escondi. Quem disse para você que você estava nu, Adão? Deus sai ao encontro do homem para promover a confissão do pecado, o arrependimento e a reconciliação. Sabe quem faz isso? Não é o homem, é Deus. É Deus quem tem a iniciativa, não é o homem. O mesmo ato que Deus teve com Adão, ele tem agora com Caim. Se você olhar lá, você vai perceber que Deus vai sair ao encontro de Caim e vai falar: Caim, versículo 6, por que você anda irado, Caim? Olha, provocando a confissão. Acaso você não sabe que se você proceder bem, ou seja, se você ofertar da maneira correta, eu vou me agradar e aceitar a tua oferta tanto quanto a do seu irmão? Caim, aliás, verso 9, onde está Abel? Como se Deus não soubesse. Deus sabia. Mas pastor, se ele sabia, então por que ele perguntou? Da mesma maneira como ele agiu com Adão, porque Deus está querendo provocar confissão de pecado e levar o indivíduo ao arrependimento. Só que, infelizmente, esse não é o desfecho na vida de Caim. O que Caim faz, em outras palavras, é desdenhar de Deus. É dizer ao Senhor: por acaso eu sou guarda, segurança, tutor do meu irmão? Eu sei lá onde está Abel. Estou nem aí para ele, Senhor. Vai o Senhor procurar ele. Quanta petulância e insolência de Caim diante de Deus. Deus sai ao encontro de Caim para ofertar graça e misericórdia na vida daquele homem. E sabe o que Caim apresenta diante de Deus? Um senso de autocomiseração. Deus fala assim: olha, Caim, tua casa caiu. O sangue do teu irmão clama da terra. Eu sei o que você fez com ele. E a partir de agora você vai experimentar as consequências do seu pecado. Sabe Adão, quando ele pecou, a terra para ele seria penosa. O trabalho dele seria árduo. Contigo vai ser pior. Contigo será infrutífero. Você é lavrador como Adão. Quando Adão caiu, eu falei para ele que ele iria continuar produzindo, só que agora de uma forma penosa, árdua. Contigo, nem isso vai acontecer. Você não vai produzir aquilo que vai ser necessário para a sua própria força. A terra vai ser infrutífera. Era óbvio e esperado que Caim iria falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, mas ele não faz isso. Ele vai na direção da autocomiseração. Então agora acabou. O mundo desabou. Quando eu me encontrar com alguém, eu vou ser assassinado. E Deus fala: não, você não vai ser assassinado não, porque eu vou deixar uma marca em você, para dizer que você foi aquele que assassinou 25% da população masculina da face da terra.
Quer dizer, masculina não, 1/3, né? Só tinha Adão, Caim e Abel. 33%. E por onde você for, todos que te encontrarem vão lembrar do que você fez. Nosso Deus é um Deus que ouve a voz da injustiça praticada contra os seus filhos. O nosso Deus é um Deus que é sério em tratar o pecado do homem. Nosso Deus não é conivente. Nosso Deus não é permissivo. O nosso Deus zela pela sua santidade. E aí diz o versículo 15 e 16, que Caim então vai para uma terra chamada Nod. E o significado da expressão Nod é alienado, peregrino, errante, dizendo, olha, a grande ironia. Você que decidiu viver uma vida à parte de mim, viverá o resto da sua vida fugindo e andando numa terra como errante, em Nod. Você vai crescer lá, vai se desenvolver lá, você vai ter filhos lá, e por onde você for, você vai ser alguém peregrino, errante e fugitivo. Pecado, Caim, é coisa séria. E ele está à porta, batendo, cumpre a você dominá-lo. Diante dessa realidade, eu queria chamar a sua atenção para algumas verdades que são extremamente importantes e significativas para as nossas famílias. Famílias, tenham atenção. O pecado está à nossa porta diariamente. Cumpre a cada um de nós dominá-lo. Você em Cristo Jesus, somente por Ele, é capaz de impedir que Ele bata a sua porta e entre no seu lar. Mas se Ele entrar, nós temos que ter consciência que o estrago que Ele fará, causará, é terrível. Muitas das vezes irreparável. Eu queria chamar sua atenção para o fato de que Deus adverte as famílias, a minha e a sua família, a uma prestação de culto adequada. Precisamos nos preocupar não apenas em cultuar a Deus, mas também prestar atenção na maneira como cultuamos Ele. Eu e minha família precisamos ter essa preocupação. Como iremos adorar a Deus? Entregando o nosso melhor? Lá em casa, nós nos preocupamos em todo sábado à noite, fazer as crianças dormirem mais cedo, inclusive, do que nós, para que elas possam acordar mais dispostas, para poderem oferecer o melhor delas aqui na igreja. Seja de manhã e seja à noite. À tarde, depois do almoço, ela dorme de novo, para que elas possam vir dispostas aqui para a igreja. No domingo que elas não dormem, o que vocês acham que acontece? O escândalo. Choram, ficam irritadiças, cansadas, impacientes. Mas nós nos preocupamos em prestar um culto que seja agradável a Deus, da maneira que Ele espera e requer de cada um de nós. Queria chamar a sua atenção para o fato do caráter do Deus a quem servimos. Ele é misericordioso e gracioso, mesmo com filhos rebeldes e desobedientes, como foi o caso de Caim. Deus vai ao nosso encontro, Ele sai ao nosso encontro. Ele tem essa iniciativa porque Ele quer reconciliar-se conosco. Mas é verdade que o nosso pecado faz separação entre nós e Ele. Lembre-se, Deus é misericordioso e não nos retribui da maneira como nós merecemos. E por último, mas não menos importante,
queria chamar a sua atenção para a realidade de que o pecado de um indivíduo não se restringe a ele. O pecado de um indivíduo afeta todo o meio no qual ele está inserido. Na realidade de Caim, afetou o relacionamento familiar de irmão, afetou o relacionamento familiar com os pais, porque ele teve que sair da sua casa como fugitivo e andar peregrino como errante, e afetou inclusive a terra, que por onde ele fosse, se tornaria infrutífero. Pais, lembrem que antes de tomar uma decisão, vocês afetam não somente a vocês, mas a sua família. Filhos, antes de vocês tomarem uma decisão, o resultado dessa decisão não afeta apenas você, afeta seus pais. Maridos, esposas, lembre-se que o pecado que você vier a cometer, ele não se restringe à esfera apenas da sua vida, mas a todo o ambiente no qual você se insere. E isso diz respeito à sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais e assim por diante. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez nesse instante.